Então, vamos ter a doutora Maria Rufina falando para nós: a fé transporta montanhas. Boa noite a todos. Hoje eu consegui chegar. Só que nós não vamos falar o tema que a gente teve que pular por motivo de força maior, porque já tinha o outro roteiro para ser seguido do Evangelho. Aí vai ficar para a próxima sequência. Hoje nós vamos falar do capítulo 19. É um capítulo assim suave, gostoso de ler e que mexe com a gente, porque quando a gente vai falar de fé, nós também temos que fazer uma autoavaliação, né? E meio que medir como anda como anda a minha fé. Hoje, a gente também tivemos um dia difícil no trabalho, e eu pensei, meu Deus, será que essa cirurgia não vai acabar e eu não vou conseguir chegar a tempo na palestra? O fim da mulher de pouca fé, acredita que tudo vai dar certo. E aí eu mentalizei na minha mente, não, tudo vai dar certo, porque hoje eu quero muito ir na palestra. Porque nós todos temos que dar a nossa contribuição. E a gente vai ver isso hoje de uma forma assim, mais próxima. Ter fé é muito importante, mas mover essa fé no sentido da partilha, da troca, do trabalho, também é fundamental. Bem, começando, eu gosto muito de trazer os textos evangélicos. Já que na terça-feira nós nos propomos a estudar o Evangelho, é importante que a gente leia as histórias, reflita nessas histórias, né? Tente assim, contextualizar historicamente o que estava envolvido. E esse primeiro trecho, ele fala da cura de um menino epilético. Quando Jesus chegou ao local, os discípulos estavam meio frustrados, porque eles já tinham tentado curar o menino, retirar o espírito que estava, perturbando a criança, e eles não tinham conseguido. Quando o pai da criança avistou Jesus, ele foi narrar: Senhor, me ajuda, tem um filho, ele é possuído de ataques, ele cai, ora no fogo, ora na água, tenho medo de perder o meu filho. E aí Jesus simplesmente, com a imposição de mãos, tirou o obsessor, o espírito que estava a perturbar, a desequilibrar aquele irmão, e rapidamente o menino recobrou o equilíbrio. E os discípulos ficaram meio assim, com orgulho ferido. Poxa, nós já conseguimos fazer isso de outras vezes. Como que nesse caso não teve sucesso? Nós não conseguimos êxito. E aí, Jesus tem uma fala que norteia, o título do capítulo 19. Por causa da vossa incredulidade, da vossa falta de fé. Pois em verdade vos digo, se tivesseis a fé do tamanho de um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Está lá em Mateus, no capítulo 17, nos versículos de 14 a 20. Jesus quis deixar claro para os discípulos que nesse caso não era o espírito que era difícil de tirar, era a fé que precisava se fortalecer. Que ali eles estavam talvez mais preocupados em fazer uma demonstração pública do poder do magnetismo do que vivenciar o alívio daquele sofrimento. Estava carecendo de fé. Porque todos nós somos capazes de, através da nossa energia, de manipular esse fluido e, se tivermos fé, fazermos essa ação
no sentido do outro, no sentido da ajuda, no sentido do benefício alheio. Esse mapa é muito importante, prestem atenção nessa linha verde, que é o caminho que Jesus estava fazendo, descendo para Jerusalém. O capítulo de hoje, ele vai voltar novamente na parábola da figueira, nessa região de Betfagé e Betânia. Então, se vocês gravem isso aqui, porque tem um motivo de eu ter colocado esse mapinha. Então, assim, já que a gente tem que ter uma fé tão grande, tão forte, tão poderosa, a ponto, né, de mover montanhas de lugar. Nós não estamos aqui falando no sentido material da coisa física. As montanhas que nós temos que mover são as nossas dificuldades morais. É daí que nós precisamos ter fé. Precisamos ter fé para acreditar que nós somos realmente seres imortais. Precisamos ter fé que a nossa vida não começou no berço, não vai acabar no túmulo, porque só essa fé reta vai nortear a nossa jornada e vai conseguir mover as nossas montanhas de imperfeições morais, as nossas montanhas de dificuldade, as montanhas que nós temos que mover, baseados, né, com a ação poderosa da fé. O nosso egoísmo, o nosso orgulho, que a gente fala toda vez, mas é tão difícil. É fácil falar, mas nós ainda somos tão melindrosos, tão orgulhosos. A gente não precisa pensar nas coisas grandes. Pensa nas relações pequenas, como nós ainda nos melindramos, nos pequenos grupos dos quais nós participamos, dentro da família, no nosso cotidiano, no nosso trabalho. Nós nos melindramos muito, logo nos exasperamos. Então essas montanhas, nós temos que acreditar que elas vão sair, que elas vão mover com a nossa força de vontade. Outra montanha pesada, as más paixões, que arrastam tanto multidões para o vício. Hoje, nós temos tanto tipo de vício, tanto tipo de paixões assim, que a gente não consegue nem acompanhar. Pessoas viciadas em jogos, pessoas viciadas em pornografia, pessoas viciadas nas mais variadas drogas. Por que isso? Porque uma busca tão enlouquecida, tão ensandecida de viver intensamente o exterior. Está faltando algo nessa vida. Está faltando a fé. A montanha da cegueira e do fanatismo. A fé não raciocinada, como nós vamos ver a seguir, ela nos cega. E essa fé cega nos leva ao fanatismo. Todo fanatismo vai conduzir à violência, às discussões, às destemperanças. Às vezes, uma montanha que nós temos que mover é a da nossa fé cega, do nosso fanatismo, da nossa necessidade de ter como base a nossa inteligência. Não é ver para crer, é compreender para acreditar. Não é só ver. Então, para vencer essa montanha do fanatismo, da cegueira, nós temos que usar a nossa lógica, a nossa inteligência, o nosso livre pensar. A má vontade. Às vezes, a má vontade é uma montanha intransponível. A gente não tem vontade de colaborar. A gente pode até acreditar, mas me deixa aqui no meu canto. Me põe para fazer nada não, que eu não quero ser incomodado. A pessoa não tem boa disposição em cooperar, em colaborar, em vivenciar essa fé, em transformar essa fé em obras.
em várias passagens bíblicas, em várias passagens do Evangelho, no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Até o Ademar falou aqui a importância da obra junto com a fé. Só fé não basta. Só que para nós nos movimentarmos, nós precisamos sair da nossa zona de conforto e muitas das vezes vencer a montanha da má vontade, que está intransponível. A preguiça é outra montanha enorme que nós temos que mover, tirar, transpor. A resistência. Muitas pessoas não querem acreditar, porque elas resistem em acreditar. Elas resistem em mudar paradigmas. Elas resistem em mudar conceitos. Elas estão arraigadas, batem o pé e resistem. Não adianta, pode resistir uma encarnação, duas, uma hora vai ter que mudar. Tudo tem seu tempo, porque assim, o vento vai passando e os grãozinhos de areia vão saindo dessa montanha. Nós temos a eternidade. A fé é uma ideia nata, é uma lei natural. Nós nascemos com essa semente, com essa centelha. Num determinado momento, pode para uns ser mais rápido, para outros demorar mais, ela vai germinar. E nós vamos conseguir transpor essas montanhas. Nada é estático. Tudo evolui sempre. Com velocidades, com ritmo, com passos diferentes. Mas sempre evolui. Isso dá um acalento para a gente. Na definição da fé, como nós podemos definir essa palavrinha tão pequena? Lá do latim, o que significa? É a firme opinião de que algo é verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo na verificação. Você tem que acreditar sem que te dê uma prova material. Não necessariamente tem que ter uma materialidade para te provar a fé. Você acredita porque deposita absoluta confiança nesta ideia ou na fonte que te transmitiu. Fé também é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade, fidelidade. Eu acredito, logo eu sou fiel àquilo que eu acredito. Para eu ser fiel, eu tenho que dar testemunho. Eu tenho que dar exemplo. Se eu sou fiel ao que eu acredito, eu vou testemunhar. Eu vou vivenciar, vou exemplificar. Paulo citou o Antigo Testamento nessa frase. O que é fé? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Eu não posso ver, mas eu espero. Eu acredito. Muito profundo. Quando a fé surge em nós? Como eu disse, nós já nascemos com ela. Nós não somos obra divina. Fomos criados à imagem e semelhança do Criador. Não trazemos em nós a centelha divina. Portanto, a ideia de acreditar em algo é inata, é natural. Por isso que, desde as mais remotas civilizações, sempre veneramos alguma divindade, não é? O Deus Fogo, o Deus Água, vários deuses, o Deus da colheita, o Deus da guerra, mas sempre, em toda a era, os povos sempre tiveram essa ideia de que algo superior, algo divino os conduzia. É algo que a gente acalenta. Nós trazemos na intimidade do nosso ser. Então a fé é esse sentimento inato
de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabroche e cresçam pela ação da vontade. De alguma forma, nós temos isso no nosso íntimo. Nós sabemos que essa centelha, esse germe está aqui. Mas é a ação da vontade, da sua vontade, do meu querer, é que vai fazer desabrochar. Ela está presente nos seres humanos desde a sua criação, mas precisa ser desenvolvida. Pense numa criança. No princípio, a gente apenas acredita. É quando nós pegamos nosso filhinho pequenininho e trazemos para a evangelização. Ele vem mais interessado na recreação, de socializar com os amiguinhos. Ele vem porque ele acredita na mãe dele que ele tem que vir. Não entende muita coisa, mas vem. Depois a gente começa a compreender. Quando nós começamos a compreender? Quando a gente usa a nossa base da lógica e da inteligência para contestar, para questionar a nossa fé, para colocá-la à prova. Aí a gente estuda o que nós estamos fazendo hoje. Primeiro a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer os textos evangélicos, os textos bíblicos. Se a gente não conhece, não vai despertar nada em nós, não vai despertar nenhum senso crítico, nenhuma capacidade de ou acreditar ou desacreditar. Nós não conhecemos. Mas, na nossa fase adulta, nós já começamos a compreender. Nós já ouvimos falar da parábola, já ouvimos a explicação uma vez, duas vezes. Na nossa maturidade, nós podemos já estar prontos para vivenciar. Então a fé é igual se a gente pegasse o ciclo de uma vida. Uma criança, um adulto e um velho. Você acredita sem compreender. Depois você compreende. Uma vez que você compreendeu, questionou, acreditou, você está pronto para vivenciar. E como nós a compreendemos? Isso é muito relativo. A forma, de como nós compreendemos e vivenciamos a nossa fé, ela depende muito do grau espiritual de cada um. Outro dia eu estava conduzindo um estudo do Livro dos Espíritos, Evangelho no Lar, e uma coisa despertou em mim. Estava com os jovens na mesa, e às vezes é muito difícil para eles simplesmente acreditar. Eles, mas eu não acredito, eu não entendo, mas eu tinha que entender. E às vezes outros já trazem uma serenidade de aceitar. Nesse dia, o questionamento foi assim, mas eu queria entender Deus, eu não consigo entender essa onipresença, essa onisciência, que tudo sabe, tudo vê, está em todo lugar. Eu falei, mas você não está pronto ainda. Você tem que entender que você é um espírito que habita um mundo muito material, muito limitado. Os seus sentidos ainda são muito limitados. Então, nós precisamos pensar que nós iremos evoluir, iremos adquirir outra forma, mais a capacidade de abstração, de compreensão, de visão, outros sentidos. Quando nós ampliarmos os nossos sentidos, a nossa compreensão, talvez a gente consiga entender melhor essa onipresença, de Deus. Hoje, a mim me basta acreditar. Eu não tenho essa agonia de não conseguir alcançar. Eu entendo a minha pequenez, mas eu acredito que eu preciso deixar esse mundo material, esse corpo denso, adquirir um espírito bem mais evoluído, um aparelho psíquico muito mais desenvolvido, se eu quiser
compreender a divindade. Para uns, isso vem naturalmente. Você ouve uma verdade, você ouve uma doutrina, e essa doutrina te abraça, não é assim? Para outros, é difícil. Ele precisa fazer o caminho do banco escolar, alfabetizar, ler, depois escrever. Outros já vêm em algum estágio do primário, do fundamental, do ensino médio. E aí, quando nós chegamos aqui, quando nós despertamos, passamos a infância e chegamos naquela fase de compreender, o grau de compreensão, o ângulo de visão é diferente para cada um de nós. Porque nós partimos aqui de uma forma e chegamos de formas diferentes. Então, poderíamos aproveitar melhor agora, esse momento, esse hoje, o que estamos fazendo aqui agora, estudando, aprendendo, para alargar, para ampliar a nossa compreensão. E aí, quando voltarmos, já iremos ser alunos adiantados. Então, a fé ingênua e infantil é aquela que simplesmente acredita. Não pede prova, não questiona. Ela é simplória. É aquela fé empolgada. Para alguns, até pode ser vista como uma virtude. Mas é uma fé sem profundidade, acredita por acreditar, não tem consistência para compreender os fatos. Na fase do desenvolvimento das emoções, quando nós já estamos começando a trabalhar a nossa emoção, o nosso intelecto já em choque com a nossa emoção, a fé passa a ser um sentimento, né? Uma emoção que pode acender, apagar, aumentar, diminuir. Ela fica muito ligada ao estado emocional da criatura. Se a pessoa vê assim, alguma coisa que toca na generosidade, a fé amplia. Se ela se desilude, ela fica descrente. Então, é uma fé muito oscilante. Muito ainda vinculada ao sobe e desce da emoção. Falta o próprio conhecimento, o próprio discernimento. A fé cega, ela pode levar ao extremo da descrença total. Porque quando eu não questiono, eu não entendo, eu não compreendo, eu me desiludo da mesma facilidade com que eu me empolguei. A gente cansa de ver isso, não é? Nós temos novos convertidos e novos desiludidos a todo instante. É incrível isso. Na fase do desenvolvimento da razão e do intelecto, então vejam bem, agora o seu intelecto, a sua razão, já está comandando a sua emoção. Nós já avançamos um pouquinho mais. Eu já consigo dominar o meu sentir. Eu ponho à prova da minha razão tudo que chega para mim. Não vou acreditando assim em qualquer coisa que me dizem. Eu tenho que questionar, tenho que fazer o meu julgamento, a minha análise. A fé se torna um sinônimo das palavras convicção, certeza e confiança. Então, se a gente já está nessa fase da razão e do intelecto, aí nós já podemos usar esse sinônimo. Convicção, certeza, confiança. Representa, então, uma virtude intelectual, um fruto da experiência e não mais uma emoção. A fé deixa de ser uma emoção. Supõe conhecimento profundo do assunto. A certeza científica baseada nesse conhecimento é a fé. A fé raciocinada. Aqui esse exemplo, vejam bem, é como se fosse um químico que já tem tanta certeza que se ele combinar ácidos e bases, ele vai ter um sal. Aquela fórmula ele já fez, já testou N vezes. Ele sabe que vai dar certo. Que misturando
um ácido e uma base, vai dar um sal. Não vai dar nada diferente disso. Porque a fórmula matemática, química, não vai deixar erros, não vai deixar dúvidas. Então, assim é a nossa fé raciocinada. Vai chegar um ponto que para nós vai ser 2 e 2 são 4, não tenho mais dúvida a respeito disso, acredito, vivencio e dou meu testemunho. Nesta fase, a fé não é oscilante, de conformidade com o estado de humor. Acho que nós estamos trafegando ainda nesse estágio intermediário, né? Entre a fé emocional e a fé racional. Vamos torcer para que saiamos dessa encarnação já nesse estágio da fé racional. Numa fase ainda mais adiante, na fase mais espiritualizada, quando já sintonizados com a presença divina dentro de nós, a fé representa a fidelidade aos princípios divinos, aquilo que eu disse. Aqui já é o testemunho, já é a vivência, já é a fidelidade. Eu compreendi, eu adquiri convicção e agora eu vivo norteado pela minha fé. Eu não prego pela minha palavra, eu prego pelo meu exemplo. Então, isso é a fase mais espiritualizada. Uma vez conhecido o caminho e encontrado o Mestre, não haverá mais esmorecimentos nem desvios. Não se permanecerá mais no saber nem no falar, mas se exigirá de si mesmo o máximo, o ser, a vivenciar com fidelidade os princípios divinos, havendo o ajustamento, a justeza do modelado com o modelo, do cristão com o Cristo. Nessa fase que nós estamos, se Deus quiser, nos esforçando para atingir, a plena confiança nos princípios divinos. Muito importante, nós estamos no caminho, nós já estamos aqui tentando compreender e pôr luz e razão na nossa fé. Esse já é o nosso rumo, a nossa meta, o nosso norte. O resto, vivenciar, é consequência da prática. Hoje nós precisamos fortalecer a nossa convicção. Então agora tem mais uma parábola, e para mim esse é o ponto alto da fala de hoje. Sempre quando a gente prepara um capítulo, prepara um estudo, é incrível como tem alguma coisa que você gruda. É impressionante, você tem assim um monte de itens, subitens, mas tem um que domina a sua tela mental. Nessa palestra de hoje, nesse estudo de hoje, eu me detive muito na parábola da figueira seca. Está lá em São Marcos, no capítulo 11, versículo 11 a 14, 20 a 23. Porque essa parábola sempre me causou muita estranheza, eu não entendia. E essa semana, estudando e buscando, o auxílio da federação, com o estudo de Haroldo Dutra, do Evangelho, como que isso tem nos ajudado a entender melhor todas essas passagens da Bíblia que antes nós tínhamos dificuldade em explicar, em contextualizar. Então, vou só explicar, vamos só falar essa historinha. Lembram lá no mapinha que eu mostrei a linha verde, que Jesus estava indo para Jerusalém, que ele saiu de Betânia. Betânia, ele se hospedou em casa de Marta e Maria, que com certeza eram muito diligentes. Elas não iam deixar Jesus se pôr a caminho com fome. Então já começa assim. Aí, ele mal tinha caminhado 3 quilômetros, ele fala para os discípulos que ele estava com fome. E ele vê uma figueira muito frondosa, com folhas verdes muito exuberantes. E ele se dirige até a figueira à procura de frutos. Só que vejam bem, isso se deu
provavelmente uns 2 dias antes do domingo de Ramos, da entrada triunfal em Jerusalém, que, situando em tempo, era o mês de abril. Não tinha figo, a safra, a época da frutificação, da colheita dos frutos maduros é junho, final de junho. E Jesus sabia que não era a época de ter frutos. Mas mesmo assim, Jesus teve fome. E ele fala: estou com fome. Vou até a figueira para ver se encontro algum fruto para comer. Ao se aproximar, encontrou apenas folhas, pois não era tempo de figo. O evangelista faz questão de frisar. Então Jesus disse à figueira: que ninguém coma de você nenhum fruto. E os discípulos ouviram. No dia seguinte, perceberam que ela estava seca até a raiz. Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, disse-lhe: Mestre, olha como a figueira que o Senhor amaldiçoou tornou-se seca. E Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Em verdade eu lhes digo que todo aquele que disser a esta montanha: saia daqui e vá para o mar, sem que seu coração hesite, sem que lhe falte fé, acreditando firmemente no que está dizendo, verá de fato a ordem se cumprir. Vamos entender um pouquinho. Poxa, mas Jesus amaldiçoar a figueira para ela secar até a raiz, que atitude estranha, por que ele fez isso? Em todas as falas e atitudes do mestre, sempre havia um ensinamento muito profundo. E aqui o ensinamento é muito profundo e de cunho profético. Já tinha sido profetizado esse episódio. Então eu busquei na internet a foto de uma figueira lá da região, para mostrar como que ela realmente é uma árvore com muitas folhas quando ela está com frutos. E aí, esse comentário: aquela figueira não podia ter fruto. Tanto que o evangelista Marcos fez questão de ressaltar. Não era época de figos, mas ela estava exuberante em folhas, porque era uma árvore que se adiantou e se encheu de folhas. E ao se encher de folhas, ela criou a expectativa de frutos, de figo. Por quê? A árvore da figueira, primeiro ela tem o broto, que dá a flor, e aí ela se enfolha. Dessa flor que se abre e que vai fazer ela ter muitas folhas, as folhas e os frutos se desenvolvem junto. Quando ela tem folha, ela tem fruto. Quando ela não tem folha, ela não tem fruto. Então, Jesus quis exemplificar: se aquela figueira está tão rosa em folha, certamente há de ter frutos temporão. Se ela está com folha antes da época, os frutos também já estão prontos para serem colhidos. É assim. Se tem folha, tem fruto. Ele viu de longe e achou que iria encontrar fruto. O interessante é que a comparação dessa figueira é a comparação ao povo hebreu, à própria civilização de Israel. A civilização de Israel, os hebreus, eles foram a figueira que se adiantou. Era um povo que se iluminou, tinha conhecimento, tinha fé já no sentido da compreensão. Ele já estava naquele estágio da compreensão. Porque eles já tinham o Pentateuco, eles já tinham o Antigo Testamento, eles já estudavam a lei divina. Então, era uma figueira que já estava pronta para frutificar, mas ficou só na folha. Não deu fruto. E quando Jesus fala: eu tenho fome, é a fome que ele tinha das obras,
da atitude daquela época, porque ele já esperava que àquela época a atitude fosse diferente, que a fé fosse demonstrada pelo exemplo, pela atitude, pela caridade. E os hebreus tinham um templo magnífico, eram extremamente ligados à ritualística, ao cumprimento da lei, mas não vivenciavam aquela fé da mesma forma que pregavam. E interessante que existem várias passagens narradas no Antigo Testamento que podem fazer link, emprestar significado ao episódio dessa figueira que secou. Nós destacamos 2, do profeta Oséias e do profeta Miqueias. Eu achei isso muito interessante. Isso foi citado no estudo do Evangelho, conduzido pelo Haroldo Dutra, o grupo lá da federação. E aí eu anotei Miqueias e falei, vou procurar, porque é muito interessante. Algo que foi profetizado 700 anos antes, no caso de Oséias. No livro de Oséias, no capítulo 9, no versículo 10, ele narra: achei Israel como uvas no deserto. Vi nossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Entendeu? Eles já tinham condição de ser essa fruta temporã da figueira no princípio. E que iriam frutificar e saciar se tudo tivesse sido conduzido da forma natural. Outro profeta do Antigo Testamento, Miqueias, no capítulo 7, no versículo 1. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas do verão, como os rabiscos da vindima. Esses rabiscos da vindima era o resto da uva que eles deixavam no pé para que as pessoas pobres, famintas, pudessem pegar alguns restos da colheita, os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para comer, nem figos temporãos que a minha alma desejou. Então vejam bem, isso aqui foi uma profecia. O figo temporão que a alma desejou era aquele fruto já da sabedoria, da evolução espiritual, dos testemunhos. Mas não houve. Então, aqui em cima, 700 anos antes, eles seriam a figueira, a fruta temporã. Só que, mais 600 anos depois, eles já não foram. Nem o rabisco da vindima e nem o figo temporão. Então, o que foi profetizado que poderia ser, outra profecia que não foi. E aí, essa fome que a minha alma desejou, é daí aquela fome que Jesus fala, que é uma fome que ele não saciou, porque o fruto que era esperado não foi colhido. Eu achei muito bonito essa ligação, porque a gente consegue entender essa parábola, consegue entender a atitude de Jesus, como que ele tem essa fala tão dura e uma atitude tão enérgica, mas é para ensinar que aquela figueira frondosa, linda, são como as pessoas que acreditam, mas só acreditam. É uma fé que não sacia, que não alimenta. É só vistosa de se ver. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre a fé sincera e a fé vacilante. A fé sincera é a fé dedicada, a fé que traça uma meta e que acredita firmemente
que no final dessa meta o objetivo vai ter sido alcançado. A fé vacilante é a fé que ela nem se põe a teste, porque ela sabe que ela não vai ter robustez para ser colocada à prova. Ela nem se permite testar, porque ela não tem substrato para debater. Então, a minha fé sincera, eu vou discutir, eu vou defender. A fé vacilante, ela não se sustenta nem numa troca de ideias. Fé cega e fé raciocinada. Quanto disso que nós temos visto hoje no mundo moderno, na nossa sociedade moderna. A fé cega, que não é colocada à prova, que não passa pelo crivo da razão, ela leva ao fanatismo. E o fanatismo vence pelo grito. E o grito leva à violência. E talvez assim, nós estamos vivendo um momento mundial, o nosso país está livre disso, mas como o berço da civilização, o continente europeu tem sido assolado, né? Por essas demonstração de fanatismo religioso, de intolerância religiosa. Eu sei que tem um show infantil, mas eu vou lá e vou explodir algo sabendo que vão ser crianças que eu vou estar matando, em nome de uma fé, em nome de uma crença que não está sendo colocada à prova. Porque eu tenho certeza, se estudarem o Corão, não está dizendo lá esse tipo de atitude. Não existe isso. Isso são pessoas que levaram essa fé cegamente, sem colocá-la ao crivo da luz. A fé raciocinada, ela se permite ser iluminada. Ela não vai perder o brilho. A lógica, a razão não vão diminuí-la. Pelo contrário, vão dar a ela mais robustez. Por isso que a ciência abraçou, começou a andar de mãos dadas com a religião, através da doutrina espírita. Eu vim de uma área extremamente científica, trabalho numa área de vanguarda tecnológica, de neurociência. E como me alenta ter uma fé raciocinada. A fé dogmática, a fé puramente... Só um pouquinho. Religiosa, dentro da contextualização, eu acredito porque este é o dogma religioso da minha seita. Então eu tenho que acreditar aqui piamente. Esta fé dogmática, ela afasta, ela divide, porque cada um quer defender a sua verdade. Ao passo que nós temos que desenvolver a nossa fé numa proporção muito maior. Nós temos que falar da verdade universal, da lei divina que é pertinente a todos, acessível a todos, não é privilégio de uns e negada a outros. Se você é da minha seita, você está salvo. Se você não é, você está condenado. Não é assim. A fé, ela não está presa a nenhum dogma em sensu lato. Essa nossa fé, ela tem que estar conectada com o divino, com o maior, com essa energia maravilhosa, essa teia, esse fluido
que nos envolve a todos. Essa fala de Kardec, no capítulo 19, no item 6, eu gostaria de tê-la como meu epitáfio. Isso, assim, para mim, se eu tivesse que escolher algo que traduz o que eu sinto na doutrina, é essa frase. É até o meu status no WhatsApp. Fé inabalável só é a que pode encarar de frente à razão em todas as épocas da humanidade. Kardec diz: se em algum ponto a ciência mostrar que nós estamos errados, que a nossa doutrina hoje escrita, numa época ainda limitada de conhecimentos científicos e tecnológicos, se mostrar que tem algum conceito que precisa ser atualizado, o que nós faremos? Abandonaremos esse conceito e assumiremos o conceito atualizado. Porque tudo tende a evoluir. Nós hoje não somos os mesmos de outrora. A nossa capacidade de julgar, de entender, de descobrir, ela vai mudando, assim como a nossa visão, os textos que nós vamos estudando. Vejam bem, ao tempo de Jesus, ele tinha que falar especificamente por parábolas, porque as pessoas não conseguiam abstrair. Era tudo no sentido do concreto. E isso, estou falando dos discípulos, que também eram homens muito simples. E Jesus tinha que mostrar para eles no campo do material, do físico. Por isso, às vezes, lições tão profundas, assim, para a gente demonstrada de uma forma, às vezes, um pouco confusa. O tempo passou, veio o século das luzes. Depois do século das luzes, o iluminismo, veio o espiritismo, a codificação, com o Consolador prometido, que hoje está voltando em todas essas parábolas, com um conhecimento muito diferente. Nós voltamos nos textos bíblicos hoje com a visão muito diferente. Nós temos a facilidade de jogar na internet hoje. Olha que coisa fantástica para a gente estudar a Bíblia. Você joga na internet assim, figueira que secou. Vai te dar já tudo que tem na Bíblia. Aí você vai lá e pega o profeta e consegue fazer um link com o Novo Testamento, escrito tão posteriormente. Isso é fantástico, porque a gente consegue entender o todo, né? Passa a ter um outro significado. Então vejam bem, pode ser que daqui mais 2000 anos, as ferramentas, a forma de aprender, de estudar, de raciocinar, nossa, será completamente diferente. A nossa fé não pode ficar estagnada. Ela tem que ser, sim, testada pela lógica e iluminada. Se ela for verdadeira, ela vai se tornar ainda mais brilhante. Aqui é interessante essa fala da fé humana e da fé divina. Porque a fé é humana e é divina. Cristo fez milagres? Fez. Mas ele usou o quê? Elementos materiais. E ele disse que todo mundo poderia fazer o mesmo que ele fazia, se tivesse o quê? Uma fezinha do tamanho de um grão de mostarda. Então, a fé material, ela existe desde o momento que existe algo chamado fluido cósmico universal, que eu posso
através do meu magnetismo, da minha vontade, da minha fé, materialmente manipular. Então, o homem pode dar demonstrações dessa fé material, humana? Pode. Todos nós podemos curar, todos nós podemos transportar a montanha. E isso é interessante, porque eu penso assim, talvez se os médicos soubessem do poder que tem o magnetismo curador, e quantas vezes a gente vivencia na prática médica assim, você recebe um paciente que já passou por um monte de colegas e teve o diagnóstico correto e usou a medicação correta. E aí aquele paciente está na sua frente, você não tem outro diagnóstico e não tem uma melhor opção terapêutica para ele. Aí você pensa, poxa, mas eu sou o 5º médico e eu vou repetir o mesmo remédio. Porque se eu não repetir o remédio, eu vou estar agindo errado. Porque esse é o melhor remédio para ele. Aí você estabelece uma conexão com aquele paciente. E através dessa conexão, é incrível como que o remédio, quando ele volta depois, doutor, esse remédio que você me passou foi maravilhoso, mas era o mesmo que o senhor já tomava antes. Ah, não, mas aquele outro não fez efeito. Talvez, se a gente estabelecesse mais, essa vontade que faltou aos discípulos na hora de curar o epilético, o possuído, a vontade realmente de curar, pelo sentido de curar. Não é para demonstrar que eu sou o melhor, que eu sou um sucesso, mas a vontade genuína de querer aliviar aquele sofrimento. Talvez o magnetismo que você doou para aquela medicação ou para aquela emoção daquele paciente fez a diferença. Isso é curioso, às vezes eu fico pensando nisso, que nós precisaríamos estudar mais sobre esse magnetismo curador e usá-lo mais, exercitando a nossa fé. Então a fé, Cristo exemplificou, exaltou muito, muito exemplo dessa fé, desses milagres, dessas curas. Origem divina, ele era o Filho enviado do Pai. Mas nós também podemos expressar a nossa fé, podemos materializar a nossa fé através do nosso magnetismo. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Eu adorei. Eu sempre falo assim, poxa, agora estão filmando lá no centro, eu não vou levar slide muito cheio de texto, eu tenho que ser uma oradora e falar de cabeça. Mas eu gosto muito, porque isso são pérolas. Isso é material que está na internet, que vocês podem acessar. E são falas maravilhosas, que às vezes a gente, falando num discurso aqui, fica ponta solta. Então, eu vou continuar trazendo ainda esses slides, porque são falas que têm um efeito na gente, que a gente não vai conseguir esquecer. Magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. Só isso. Então, a sua fé pode sim ser um agente transformador de um sofrimento material. Depende da sua vontade. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares. Então, é pela fé que o magnetismo cura e produz esses fenômenos que outrora eram chamados de milagres. Está entendendo? Vocês estão conseguindo acompanhar o raciocínio? A minha fé, a força da minha fé age no fluido cósmico universal. E a partir daí, eu tenho esse poder de operar milagres, de operar transformações. A fé é humana e divina.
Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que trazem consigo, e se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até agora chamamos de prodígios, mas que não passam de desenvolvimento das faculdades humanas. Então é incrível a nossa doutrina, né? A gente não tem que tirar nada, a gente só acrescenta e entende. Então eu não preciso negar os milagres, eu entendo os milagres. É diferente. Eu acredito em todos os milagres que estão descritos na Bíblia, porque eu acredito que existe um magnetismo e existe a ação dessa fé sobre esse magnetismo operando curas. Não é nada sobrenatural, não é nada, qualquer um pode exercitar. Aqui, os médiuns, sempre com mais cautela, porque ao médium, ao exemplo da figueira, né, ele foi convocado a fornecer esse alimento espiritual. Se ele canalizar essa fé de uma forma útil, sólida e sincera, ele vai ser uma figueira muito frutífera. Mas aquele médium que desperdiça esse dom ou desvirtua, canaliza para outros fins, vai recair sobre ele a mesma maldição. A figueira vai secar, o dom vai desaparecer, não vai frutificar. E só para terminar, a gente lembrando que Paulo falou, entre a fé, a esperança e a caridade, a maior é a caridade. A fé é a mãe da esperança e da caridade. Mas a fé tem que se movimentar. Para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve ficar adormecida. Não pode ser uma árvore frondosa e sem frutos. A esperança e a caridade são resultantes da fé. A fé desperta todos os sentimentos nobres que conduzem o homem para o bem. A fé é a base da nossa regeneração. Ela é a nossa base, aonde nós vamos construir o nosso edifício. Mas é preciso que essa base seja forte e durável, para que tudo que se construa sobre ela não possa ser abalado, não possa ruir e cair por terra. Tem que ser sólida. Só para finalizar, fé isolada é a figueira sem frutos. Fé com obras é a caridade. A caridade são os frutos. E nós temos que pensar muito nisso. Hoje, amanhã e sempre, a fé vai me conduzir. Esse é o pensamento que eu gostaria que vocês levassem ao longo dessa semana. Cada um tem a forma de se conectar com essa ideia inata, com essa centelha divina. Cada um vai buscar o seu caminho. Olha, eu comecei questionando a minha fé. Eu queria entender a justiça divina, porque eu não me conformava de um mundo com sofrimentos tão diversos. E através do questionamento à minha fé, eu encontrei essa doutrina maravilhosa, que só faz fortalecer essa base, essa fé, essa vontade de estudar. Porque quando a gente lê o Evangelho e conhece, ele meio que vai ficando no nosso cantinho da nossa consciência. Na sua atividade no dia a dia, tudo que você vai fazer parece que vê um flash assim, igual se tivesse um flashzinho desses slides na mente de vocês. Sempre vai brotar uma frase que vocês vão lembrar. Aí você já dá uma respirada e às vezes muda a atitude.
porque já te colocou um freio. Eu espero que depois que a gente já tiver com tudo isso na nossa tela mental, com convicção, com compreensão, nós possamos começar a vivenciar de verdade, a chegar naquela fase que todos nós almejamos, da vivência da fé espiritualizada, da fé exemplificada. Esse assunto é bonito, ele é complexo, a gente tem assim várias formas de trabalhar. A gente fica até confuso por onde eu vou, porque são muitas as abordagens. Mas o bom é que aqui na terça-feira é assim, quando a gente termina o último capítulo, nós recomeçamos. Então nós podemos passar por aqui durante várias terças-feiras e voltar nesse capítulo cada vez com um enfoque diferente. Que Jesus nos abençoe e nos dê a todos uma excelente semana.